A gente até brinca aqui, né, que esse tipo de investidor é aquele cara que gosta de fazer coleção de ações, que é muito difícil o investidor conseguir mapear 50 ações diferentes. Nas carteiras recomendadas que a gente oferece, costuma ser ali de 10 a 15 no máximo. Se for ETF, aí pode ser muito menos, porque o ETF ele tem dentro de um ativo diversas ações lá dentro. Então é como se você estivesse investindo, tendo uma carteira diversificada, comprando só um ou dois ativos, você já consegue uma eficiência bastante interessante nisso. Seja bem-vinda ao podcast da iHub Investimentos. Eu sou Letícia, assessora private sócia aqui, e hoje o nosso convidado é investidor há mais de 20 anos, tem pós também em finanças na Insper, um empresário de sucesso, Paulo Cunha. Hoje ele é CEO aqui de um escritório com mais de 2 bilhões de custódia, muitos clientes também na base. Paulo, conta um pouquinho mais sobre você pra gente. Opa, obrigado Letícia, obrigado pelo convite aqui. Acho que quem conhece um pouco da minha história sabe que eu não comecei pelo mercado financeiro, então transitei por outras empresas, então sou um empreendedor mais raiz, né? Passei por várias áreas, mas me encontrei muito no mercado financeiro, então estou com a iHub, que já é uma empresa que está aí há mais de 10 anos no mercado, e a gente ajuda investidores ao redor de todo o Brasil a entender um pouco mais como é que funciona o mercado financeiro e investir cada vez melhor. Legal. E hoje, pessoal, a gente vai falar de bastante coisa aqui, muito tema polêmico no podcast e assuntos que estão impactando diretamente o mercado financeiro hoje. Os temas vão ser economia brasileira, economia americana, como a política tem impactado todo o mercado financeiro, oportunidade de investimento para vocês também. E como está todo o cenário atual em relação à renda fixa, como isso impacta nessa economia, os seus investimentos e também vamos ter aí uma surpresa, um lançamento que vai vir em breve, daqui a pouco vocês vão saber, fiquem aí e entender um pouquinho mais sobre como empreender hoje no mercado financeiro e bastante tema polêmico aqui. Para começar aqui hoje, vamos falar sobre empreendedorismo, entender como Paulo construiu tudo isso, fazer algumas perguntinhas bem interessantes. E para começar, eu queria entender, Paulo, você hoje é um empreendedor bastante consolidado aqui na iHub Investimentos. Fatura em torno de R$ 1 milhão por mês. É muita coisa, certo? E o que você fez para sair de uma empresa que fatura 6 dígitos por mês para uma empresa que fatura 7 dígitos por mês? Qual foi a grande virada de chave na sua cabeça? Vamos lá, acho que assim, não teve uma grande virada de chave, eu acho que, primeiro, para começar, os primeiros anos foram muito difíceis, então tiveram vários meses que a gente vinha com um faturamento muito baixo, que não dava nem para pagar as minhas contas pessoais, então fiquei sem tirar dinheiro da empresa durante muito tempo. Eu acho que aí é o primeiro filtro dos empreendedores, tem muita gente que já desiste no meio do caminho, ou simplesmente não tem, às vezes, condição de conseguir continuar apostando na empresa. Então, acho que felizmente isso foi possível da gente fazer no comecinho, a gente está falando lá em 2013, 2014, foi naquela época da final do governo Dilma, quando teve o impeachment, assumiu o governo Temer, então foi uma época também difícil para o mercado brasileiro. Mas acho que depois, quando a empresa começou a engrenar, uma das coisas principais que fizeram a gente continuar crescendo foi abrir a possibilidade das pessoas que trabalham com a gente poderem virarem sócias e participar também do negócio, né? Então, é o que a gente chama de partnership. Então, é uma fórmula, um método onde a gente consegue selecionar aquelas pessoas que produzem mais para poder estender um convite dessas pessoas virarem sócias. E acho que isso cria uma cultura onde cada pessoa que está trabalhando dentro da iHub quer cada vez produzir mais e quer cada vez o melhor para a empresa e quer sempre entregar o melhor serviço. É claro que ao longo de toda essa trajetória você tem ali diversos desafios. Então, a gente pegou um boom de mercado, onde o mercado teve uma disrupção, né, com o advento de plataformas abertas, o shopping financeiro de investimento, a XP capitaneou muito bem isso daí, principalmente desde 2010 até 2020, 2021. Depois a gente começou a ter mais concorrência. Acho que agora o nome do jogo é um pouco outro, né, que a gente já vê vários players de mercado ter os mais diferentes produtos dentro da sua plataforma. Agora o nosso foco tem sido muito em melhorar a nossa eficiência, melhorar a nossa gestão, dar transparência também para o investidor e para o cliente que está junto com a gente, e também sempre prezar para que todo mundo que trabalha aqui saber que está num lugar que é sólido, que pode confiar e que é um lugar que vai continuar crescendo e que vai sempre trazer muita experiência para a sua carreira, né? Tá. Em uma palavra, a principal habilidade que fez a iHub faturar mais de R$ 1 milhão por mês.
Acho que é resiliência. Resiliência, legal. E, Paulo, hoje você emprega mais de 50 pessoas aqui na iHub Investimentos. E a gente sabe que o empreendedor brasileiro, assim, só reclama. É tudo culpa da política, tudo culpa do mercado. Sempre tem algum culpado, né? E a gente entende também que o Brasil é um país muito burocrático, muito difícil de empreender. E você vive isso na pele todos os dias. E o que você entende que foi o maior desafio para você empreendendo hoje? O que você sentiu mais dificuldade sendo empresário no Brasil? Perfeito. No Brasil, acho que a maior dificuldade é que as pessoas... Você não tem uma educação básica muito boa. Então, a grande maioria das pessoas, né, não vou nem entrar no mérito de falar inglês, falar uma outra língua, mas às vezes até em fazer uma conta básica mesmo. Acho que a maior dificuldade que a gente tem nesse mercado é que a pessoa, para começar a trabalhar como assessoria, ela precisa ter uma certificação, que é a Ancor. Eu acho que essa prova da Ancor, ela já é um primeiro grande filtro. A grande maioria das pessoas precisa fazer 2, 3, 4. A gente já teve até pessoa que é sócio hoje e fez 7 vezes essa prova. Então, só para você ver como ela já é um primeiro filtro bastante difícil, que você envolve ali uma prova de conhecimento de economia, matemática, regulamentação do mercado financeiro, que precisa de um pouquinho de estudo, né? Mas eu acho que o desafio no começo é você conseguir fazer um pouco de tudo, que você não tem uma estrutura ali que consiga te atender, tanto no administrativo, marketing, jurídico, controlar seu time, gerenciar seu time. Acho que essa é uma grande dificuldade. Quanto mais a empresa cresce, as dificuldades passam a ser gestão de pessoas. Então, como lidar com pessoas? Que quando você lida com uma ou duas, nem sempre é fácil, mas ok, tá muito mais ali à sua mão. Quando você tá lidando com 40, 50, 100 pessoas, aí o que responde muito mais é de você ter uma cultura sólida, de você ter um direcionamento, de você ter uma gestão muito bem balanceada, para que você consiga prestar um bom serviço e aí ser perene também na sua trajetória. Muito bom. E você empreenderia novamente no Brasil, considerando o cenário atual? Lá atrás você começou com um cenário, hoje você empreenderia novamente? Você abriria uma empresa do zero hoje no Brasil? Com certeza. Inclusive, a gente continua abrindo empresas aqui, né? Então, a iHub ela é um grupo hoje. Então, inclusive, a gente tem uma empresa que a gente abriu recentemente, que é a FinSave, que é uma empresa mais voltada para a parte de planejamento financeiro, que é muito complementar à atividade de assessoria de investimentos. Então, a gente não abriria essa nova empresa e nem continuaria sendo empreendedor se a gente não acreditasse no Brasil. O empreendedor, o empresário, ele precisa ser otimista. Por mais notícia negativa que a gente veja, governo remando contra a gente, dificuldades na geopolítica e tudo mais, se a gente não tiver um otimismo quanto a que a relação ao futuro ele vai ser promissor, ele vai ser melhor, você não faz nada, você simplesmente fecha o seu negócio e vai fazer outra coisa. Então, ao longo da minha trajetória, até no comecinho, eu tentei procurar emprego em banco, então mandei currículo até para grandes instituições. Felizmente não me contrataram, porque hoje eu vejo que o empreender está muito no meu DNA. Então é algo que eu gosto muito, que eu tenho prazer, e essa liberdade de você poder pensar em coisas novas e ter autonomia para poder fazer aquilo que você gosta e que você acha correto é muito bom. Então por isso que eu não gosto hoje de me ver preso num outro modelo, seja, enfim, como empregado, CLT ou tudo mais. Eu acredito muito no empreendedorismo e eu acho que isso é uma das coisas que pode ajudar o brasileiro, como a gente falou aqui, que tem grandes deficiências, principalmente na parte da educação, dele conseguir se sobressair. Acho que qualquer um pode começar a empreender e ter sucesso. A gente vê N casos de empreendedores que às vezes não se formaram nem no ensino médio, mas através ali de muita força de vontade, resiliência, estudando por conta depois, aprendeu sobre como atuar no seu mercado e conseguiu ter sucesso. Então, acho que isso é o maior exemplo que a gente pode ter de que é possível você chegar em qualquer lugar, desde que você seja realmente obstinado. Muito bom. Paulo, qual dica você daria para quem está começando no mundo do empreendedorismo? Uma frase aí para motivar a pessoa que está iniciando. Boa. Acho que assim como aconteceu comigo, não desista logo no começo. Né? Então, porque o começo ele é sempre mais difícil do que a gente imagina. Vejo muitas pessoas montando um negócio, falam, no primeiro mês não vou faturar, mas a partir do segundo já cresço tanto, no terceiro mês, nos 6 meses já estou no break-even. Geralmente não é isso que acontece. Geralmente, qualquer empresa que a gente for pegar, você demora ali um longo período para ela maturar, até que o empreendedor também consiga, depois de bater muita cabeça, entender o que ele está fazendo de fato, quais são as dificuldades, o que ele precisa melhorar. E aí, só depois ali de um tempo onde essa coisa já está mais madura, principalmente os novos empreendedores em novos negócios, é que a coisa começa a engrenar e muitas vezes também demora para começar a dar muito dinheiro.
Então, tem muita gente que larga o emprego e começa a empreender achando que pode começar a ganhar mais num curto período de tempo. Não, geralmente não. Você vai trabalhar mais e você vai ganhar menos. Você está disposto a isso? Né, em prol do seu sonho, em prol do seu objetivo? Talvez você só vai ganhar mais, talvez daqui uns 3, 4, 5 anos. É isso que você quer? Acho que essa é a pergunta que você tem que fazer. Muito bom, muito legal. Então, resiliência, otimismo e foco no longo prazo. Paulo, então, além de assessor de investimentos, uma pessoa que trabalha aqui na iHub tem a possibilidade de se tornar sócia também. Você pode explicar um pouquinho como que isso funciona hoje e como isso tem impactado diretamente nos resultados muito mais fortes da iHub desde que isso foi implantado? Perfeito. O nosso partnership ele já vem desde 2019, 2020, mais ou menos, onde a gente montou o nosso acordo de sócio e tem regras ali mais claras. Antes disso, ele até existia, só não estava muito bem formalizado. Não é só assessor de investimento, então qualquer pessoa que trabalha na iHub tem a possibilidade de virar sócio aqui dentro. O que a gente olha? Tem duas verticais que a gente vê. A primeira é a análise quantitativa, aí a gente olha basicamente metas, então se a pessoa está performando com base em números, está batendo as metas, está ajudando a empresa a crescer e a ganhar mais dinheiro. E a segunda é uma análise qualitativa. Aí essa não envolve números, essa é uma análise mesmo de perfil comportamental, se a pessoa tem a cultura da empresa, se ela agrega, se ela é educada com os demais aqui internamente, se ela tem uma postura de olhar mais para a empresa ao invés de somente o próprio umbigo, só em benefício próprio. Acho que isso são coisas que é importante uma empresa saber, que tipo de profissional ela quer, tanto para trabalhar lá, como também para ser sócio, que acho que ser sócio acaba sendo, claro, uma chancela maior. Aquela pessoa que se torna sócia, ela precisa refletir, ela precisa respirar a cultura da empresa, os valores da empresa. Então, nessa análise quantitativa, a gente consegue fazer esse filtro, né? A gente costuma fazer ciclos aqui ou semestrais ou anuais, então depende um pouco de como é que está o mercado e de como é que está a nossa própria dinâmica, aonde a gente tanto convida novas pessoas, mas também uma coisa muito importante do partnership é que a gente pode também recomprar ações. Que significa o quê? Desconvidar a pessoa a ser sócio. Não necessariamente sempre mandando embora. Claro que a gente pode simplesmente descontinuar, falar, olha, não está mais legal e não vai ser mais possível você continuar na empresa, mas às vezes simplesmente, olha, você não está performando como deveria, mas ok, pode continuar um pouco, mas não faz mais sentido você ser sócio aqui dentro. Então, o partnership ele é uma coisa orgânica. Se tornar sócio não garante continuar sócio. Você precisa continuar respeitando os valores, pregando o propósito e com bons resultados, principalmente. Né? Isso é muito importante, né? Tá sempre olhando se o sócio, ele realmente está aderente para ele continuar como sócio. Então, para a pessoa não se acomodar ali. E, Paulo, hoje temos vagas abertas para trabalhar na iHub Investimentos? Sim, temos vagas abertas. Na verdade, a iHub sempre está com vagas abertas. É claro que às vezes a gente está com mais apetite de contratação, às vezes um pouco menos, mas a gente está sempre conversando com pessoas, entrevistando gente, sempre olhando currículos no LinkedIn, porque a gente só consegue crescer tendo um olhar muito forte sobre pessoas, e principalmente novas pessoas. Quem são aquelas pessoas que a gente está precisando hoje? Quais aquelas pessoas que poderiam compor melhor o nosso quadro de profissionais? Então a gente tem hoje vagas abertas tanto para a área de assessor de investimento, mas a gente também tem vagas abertas para back-office, BI, desenvolvimento e tecnologia. Então, são sempre nichos de profissionais ali que a gente costuma olhar bastante. E para se candidatar, é só entrar no site da iHub Investimentos, trabalhe conosco e mandar ali seu currículo e responder as perguntinhas, e você já vai estar participando do processo seletivo. Perfeito. Outro tema bastante em alta também, com a questão do Itaú, é o home office. A gente viu que, recentemente, o Itaú demitiu mais de 1.000 funcionários, alegando a falta de produtividade deles por estarem em home office. E eu queria saber o que você acha sobre isso, né? Como empresário que contrata todos os meses. Qual a sua opinião sobre o home office? Tema polêmico. Acho que depois do Covid, né, principalmente com o Covid, essa questão do home office, o trabalho à distância, de você poder estar em qualquer lugar do mundo para todas as empresas, aí com isso até enxugar custo físico com espaço físico, foi algo largamente utilizado, testado e agora acho que as empresas estão começando a cair um pouco no real. Não quer dizer que o home office não possa funcionar. Eu acho que ele pode, até vou falar aqui como é que a gente costuma encarar o home office aqui dentro da iHub, mas aqui você precisa entender que ele não serve para qualquer área e qualquer tipo de atuação. Então, é difícil, sim, você monitorar a produtividade à distância. É mais difícil ainda você implementar uma cultura. Como é que você contrata uma pessoa nova e como é que você garante que ela vai ter a cultura da empresa se ela não interage com as demais pessoas num ambiente ali, num cafezinho,
cafezinho ou vai almoçar e tudo mais. Esse tipo de coisa, às vezes, pode parecer pequeno, menor, mas ela é importante para aquele sentimento de time. Né? Então, uma pessoa que está 100% em casa, às vezes ela não consegue extrair o melhor dela e entender exatamente como é que aquela empresa atua. Aqui na iHub, o que a gente tem como política? Tem pessoas também que trabalham em home office. Geralmente, quem que a gente consegue permitir ou que a gente negocia, né, para poder ter um trabalho em formato de home office? Tem que ser profissionais experientes, né? Assim como você. Você é uma excelente assessora e você trabalha boa parte dos dias de casa. Só que você participa das reuniões, você consegue entregar performance, consegue entregar resultado, os clientes estão satisfeitos com o seu trabalho. Então, funciona. E também você já está na iHub tem um bom tempo, né, Lê? Acho que você está Sim. aqui... Tem Mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Então, você passou um bom período trabalhando fisicamente na empresa de modo a já ter absorvido a cultura, já entender como é que funcionam os processos. E aí, hoje, você pode se permitir trabalhar um pouco mais em home office do que um profissional que a gente está contratando hoje, por exemplo. Então, se a gente está contratando um profissional novo, que não é do mercado financeiro, que precisa entender como é que funciona a indústria, dificilmente ele vai conseguir rodar, né, estando maior parte dos dias de home office. Isso não quer dizer que não tenha flexibilidade, tá? Eu acho que flexibilidade, você tem alguns dias da semana trabalhando fisicamente e outros de home office, é diferente de você fazer um trabalho 100% remoto, onde aí sim é muito mais difícil. Então, para o profissional novo, eu acho que ele até deveria querer trabalhar dentro da empresa, porque é ali onde ele vai conseguir crescer mais. Então, a produtividade acho que vai muito nesse sentido. Então, existem profissionais em termos de experiência e de perfil que conseguem entregar um bom resultado estando no home office, mas eu acho que na maioria dos casos, e principalmente para uma empresa que está crescendo e mudando a todo momento, não rola muito, não dá muito certo. E o mercado financeiro, e o Itaú está inserido dentro dele, apesar de ser uma empresa já centenária, muda muito constantemente. É muito dinâmico, né? Exato. Então, quantas coisas novas não mudaram? A própria disrupção que teve com a XP, né, implementando essa questão de plataforma aberta de investimento. Agora, a gente está numa nova revolução, que é a inteligência artificial, e de que modo isso vai impactar o nosso trabalho aqui, justamente. Como é que o assessor de investimento vai ter que lidar? Que postura que ele tem que ter agora com essa nova tecnologia? Como ele pode utilizar melhor essa tecnologia para ganhar escala? Porque os bancos já estão olhando isso. O próprio Itaú disse que a inteligência artificial vai começar a atender milhares, milhões de clientes nos próximos anos. Isso que eu ia te perguntar, o IA vai substituir o assessor de investimentos? Eu acho que não. Vai substituir aquele assessor de investimento que é um mero apertador de botão, que só está lá para tirar pedido. Isso a IA vai fazer muito melhor do que qualquer humano. Porque o humano, ele tem uma questão física. Às vezes ele não responde mensagem, nem sempre ele consegue falar. A inteligência artificial, qualquer momento você mandar uma mensagem para ela, ela vai saber te responder, vai saber te dar uma explicação e tudo mais. Agora, o assessor de investimento ele vai continuar agregando valor, porque muitas vezes o que o investidor, o que o cliente quer ali na outra ponta é ter um relacionamento com uma pessoa, alguém que entenda o que ela quer, alguém que conheça a família dela, né, que saiba quais são os temores, quais são os medos, o que ela busca, e que tenha uma relação de confiança. Essa relação de confiança, eu acho que não possa acontecer, mas ainda vai demorar para a inteligência artificial conseguir quebrar. Mas, sem dúvida, quanto mais na base, quanto mais fria a relação, e quanto mero tirador de pedido, apertador de botão que a gente fala, mais substituível vai ser. Então, não é uma preocupação, o bom assessor não vai ser substituído pela IA, e hoje a iHub Investimentos está muito bem alinhada com todo o processo junto à IA. Então, tem vários processos que a gente está implementando para conseguir aumentar ainda mais a nossa eficiência. Paulo, você pode dar alguns exemplos de alguns processos que a gente tem implementado de IA hoje na iHub Investimentos? Perfeito. Hoje a gente não tem ainda a IA integrada com os acessos gerenciais, né, de modo que ela consiga ler as contas e saber o que tem lá, mas a gente tem, por exemplo, num topo de funil. Então, quando o cliente vem, antes dele abrir a conta, de modo a gente conseguir conhecer ele melhor, realizar perguntas, interagir com ele, a gente já utiliza muito IA nesse sentido. É muito mais eficiente até do que um humano nesse processo todo. Então, nisso funciona muito bem. A gente utiliza muito a IA aqui para fazer análise de carteiras de investimentos de forma mais escalável, onde a gente consiga responder, analisar carteiras e sugerir recomendações e alterações de forma rápida e eficiente. Então, a IA já está atuando nesse sentido.
E também a gente utiliza muito IA para orientar o assessor no dia a dia sobre o que ele tem que fazer na carteira dele. Então, olha, esse cliente aqui você não entra na conta dele há X meses, esse aqui é o aniversário dele, esse aqui... Então, a inteligência artificial ela consegue mensurar o que está acontecendo na conta, se aquela conta está sendo olhada de forma mais ativa ou não, e aí sugerir isso no CRM com base nesses dados para que o assessor consiga extrair o melhor, né, e oferecer um bom serviço para o cliente no final. Muito bom. E uma coisa que você falou sobre hoje alguns assessores ainda estarem muito naquele modelo de tá produtando muito o cliente, né, só tirando pedido, saindo do planejamento financeiro, que é tão mais intenso em outros países, inclusive nos Estados Unidos, o modelo de remuneração hoje dos profissionais é bem diferente aqui do Brasil, né, porque aqui no Brasil a gente vê que muitos assessores, muitos profissionais agem de fato de má fé. E cada vez menos eles terão espaço num mercado tão competitivo e tão evoluído e colocando tanto o planejamento financeiro em prática para os clientes. E o que você vê que aqui na iHub nós fazemos para trazer mais transparência, né, para tirar essa produtagem final para o cliente? O que a gente faz que traz essa excelência e mais verdade para esses mais de 6 mil clientes que temos hoje em base? Boa, Lê. Deixa eu voltar um pouquinho atrás, só explicar um pouco como é que são os mercados que a gente tem, os modelos de remuneração, e principalmente como é que é nos Estados Unidos, que é a maior referência, né, e também um pouco na Europa. Basicamente, você tem dois modelos de remunerar o assessor ou a instituição financeira que te atende. Então, tem a primeira, que é a mais antiga, mais tradicional, talvez podemos dizer, e a que existe mais aqui no Brasil, que é o modelo de remuneração sobre produto, comissão sobre produto, onde ali, a cada aplicação que o investidor faz, o assessor e a instituição financeira ganham um FII ou uma corretagem ou algum tipo de receita ali naquela locação. É claro que isso acaba, muitas vezes, enviesando as recomendações de modo a oferecer aqueles investimentos que geram mais comissão para a instituição financeira ou para o assessor. Então, você tem, sim, ali um grande fundo de verdade nisso que estão batendo muito no mercado, de que aquele assessor que atua muito na má-fé ou dele tem um conflito de interesse de olhar muito mais a remuneração dele do que está prestando um bom serviço para o cliente final. É claro que isso é possível de você conseguir reduzir, mesmo estando nesse modelo com diversas outras atuações. Por exemplo, aqui na iHub a gente tem os dois modelos. Eu expliquei aqui sobre o comissionamento pelo produto. O outro é o FII fixo, que é um percentual sobre o patrimônio total que o investidor tem. Então, ali o investidor ele paga no mês a mês, né, um percentual, esse percentual varia ali geralmente de 0,5% até 1,5% ao ano, só que ele é debitado mês a mês. Então, o investidor, ele vê o dinheiro saindo, ele vê quanto que ele está pagando para o profissional. E aí, como o profissional passa a não ganhar mais sobre produto, então ele pode ficar livre de conflitos e oferecer qualquer tipo de produto, independente do quanto de comissão esse produto paga, né? Agora, voltando um pouco sobre a questão do modelo de produto, como é que a gente consegue dirimir isso daqui na iHub de não ter um conflito? Então, a gente nem sempre dá a remuneração para o assessor somente baseada em receita que ele produz. A gente coloca indicadores como captação, NPS, que é a satisfação do cliente, abertura de novas contas. Então, a gente consegue medir um índice de satisfação de modo que a gente dê um incentivo para ele a cada semestre muito mais baseado em qualidade de serviço do que na receita que ele está produzindo. Então, é possível também você conseguir prestar um bom serviço e estar alinhado aos interesses do cliente, mesmo estando com esse modelo, mas um modelo que está mais crescendo hoje é um modelo de FII fixo, que é o que funciona mais tanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, acho que já está 60% hoje percentual, né, sobre o patrimônio contra 40%, que é sobre produto. Na Europa, tem alguns países até que o comissionamento sobre produto é proibido, que eles entendem que isso é super nocivo, né? Mas, assim, agora no Brasil, como isso é recente, acho que a gente tem aqui hoje ainda 15% só das contas estão nesse modelo, o restante ainda está totalmente sobre produto. Então, está ainda aprendendo no mercado, né? Eu me refiro a estar aprendendo sobre como lidar com isso, quais são as melhores práticas, e as empresas que estão sabendo da transparência, por exemplo, a gente estimula muito na iHub o próprio cliente perguntar para o assessor qual que é a comissão desse produto que ele está oferecendo, se ele tiver um modelo de comissionamento. Hoje o investidor ele pode pedir para o assessor um relatório de remuneração do quanto que a XP ou instituição financeira ou o assessor ganhou nos últimos meses com base no serviço que ele está prestando. Então, acho que vai muito mais na linha de transparência. Isso não vai só no mercado financeiro não, viu, Lê? Isso vai, acho que em todos os mercados.
não só no financeiro, mas no mundo empresarial de uma forma geral, de modo a ter cada vez mais transparência e um alinhamento cada vez maior, tanto com a sociedade, como também com os cidadãos e com os clientes e tudo mais. Perfeito, perfeito. E é muito importante o cliente final escolher um escritório onde a gestão ali do escritório permita, estimule o assessor a diversificar as formas dele bater uma meta. Então, a gente vê que muitos bancos ainda colocam a meta com base em produtos. E eu, como assessora, sinto na pele aqui que é muito diferente. Então, a gente tem aqui meta de captação, meta de abertura de conta, várias outras metas que não só algum produto em específico, né? Então, isso tira muito o viés, independente do modelo de comissão, né? O mais importante é escolher um bom assessor e ter essa transparência, como o Paulo falou, de mostrar quanto aquele produto comissiona. E mais importante, mostrar como aquele produto soluciona uma dor do cliente, né? Então, o produto não só por si, mas como ele vai solucionar uma dor ali que o cliente precisa atender. Acho que uma coisa que é bastante interessante de dizer é, se você pega empresas que visam muito mais o curto prazo, que é a geração de receita e ter lucro no próximo trimestre, vão ser muito orientadas à geração de comissão sobre produto. Mas qualquer empresa que mira o longo prazo, e até mesmo longo prazo em termos de resultado financeiro, tem que olhar também indicadores de qualidade, que aí você só consegue mensurar com nota de NPS, captação, pelo menos no mercado financeiro são esses indicadores que a gente tem. Porque daqui a 4, 5 anos, cada vez mais essas empresas que estão visando somente o curto prazo e que estão ali o que a gente chama de esfolando o cliente, vai ficar cada vez mais nítido. Vão depois começar a perder cliente e por mais que consigam gerar receita grande com cada cliente, vão perder, não vão ter base mais para explorar. Então vão acabar morrendo ao longo do caminho, né? Então, vai ser uma forma de filtrar as boas empresas, né? Quem vai ser perene aí ao longo do tempo. Sendo até 2030, acho que muita coisa vai mudar e uma certeza que eu tenho vai nesse caminho. Vamos ver quem vai ficar então, né? A gente vai ficar com certeza. Com certeza. E, Paulo, o que o cliente tem que fazer hoje para evitar ser enganado por um assessor, consultor, agente, dependente do agente ali financeiro, quando se trata de investimentos? Qual o passo a passo? O que eu precisaria fazer para não ser enganada com alguma produtagem ali? Perfeito. Acho que hoje, com essa questão de redes sociais, a internet, você tem conteúdo muito fácil disponível. Você tem aulas sobre investimentos, aulas sobre como funcionam os diferentes produtos, e você tem o próprio investidor entendendo mais cada uma das aplicações que ele realiza e conseguindo debater com cada vez mais propriedade junto aos assessores. Então, acho que esse é o primeiro passo. A gente teve, junto com essa disrupção em termos de plataforma de produto, que foi através da XP que aconteceu aqui no Brasil, você teve também em paralelo isso, uma grande rede de influenciadores que nasceram nesse novo ambiente, onde eles ensinam muito os assessores sobre como navegar, sobre o que você tem que ter de atenção e tudo mais. Agora, para o cliente sentar frente a frente com o assessor e saber se ele realmente vai ter um bom serviço prestado, tem que tentar pegar qual que é o nível de transparência e qual que é a orientação que ele tem ao te atender. Então, poxa, você está me oferecendo esse produto, por quê? Qual que é a comissão que esse produto está levando? Isso está dentro da recomendação que a própria corretora está sugerindo para o meu perfil, né? Quanto mais perguntas também o assessor faz, a gente costuma fazer aqui perguntas muito mais pessoais. Poxa, você viaja? Quando que é a sua viagem? Você tem algum sonho a realizar? Você tem filhos, ou pretende ter filhos, ou casar, ou pretende casar? Porque aí, com base nisso, as recomendações elas são muito mais assertivas. Então, se o assessor está fazendo perguntas nesse sentido, de cunho pessoal, para tentar explorar mais como é que qual que é o perfil mesmo daquela pessoa, porque daí só ele vai conseguir oferecer as melhores oportunidades, aí você consegue ter uma maior segurança de que realmente ele está oferecendo coisas que fazem sentido. Olha, essa aplicação aqui que eu estou te oferecendo, que é indexada à inflação e vence lá em 2050, isso daqui é para a faculdade do seu filho, que hoje está lá com 3 anos de idade, esse fundo DI que eu estou te oferecendo é para sua reserva de emergência, essa aplicação em dólar é para aquela viagem que você vai realizar daqui a 6 meses. Então, cada aplicação tem que ter um propósito bem definido. Se isso estiver claro, se houver transparência na relação entre o cliente e o assessor, acho que esse é o primeiro ponto de partida e é um grande passo a passo para que o investidor ele fique confortável de que ele não está sendo produtado, que existe um porquê de cada uma das recomendações. Esse ponto que você falou é muito importante. Então, para identificar se aquele escritório é sério, se o assessor realmente vai fazer um bom trabalho com você, é você identificar se ele faz uma venda consultiva, que é exatamente fazer as perguntas para você, entender a sua realidade. Então, um bom assessor vai
ter muita curiosidade da sua vida, vai fazer muitas perguntas para, de fato, conseguir encaixar soluções mais adequadas. Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto também é procurar as avaliações também do escritório, né? NPS, por exemplo, a gente tem um NPS acima de 90, selos também que aquele escritório possua, enfim, a gente recebe aqui muitas indicações de clientes também. Então, esse é um termômetro muito forte para mostrar que a gente, de fato, está fazendo um bom trabalho, né? Que, de fato, o nosso trabalho é um trabalho sério, é um trabalho muito bom. Guia contra a estupidez. Antes da gente começar a gravação, o Paulo estava comentando um pouquinho sobre o lançamento do livro em novembro que vai ter, e eu fiquei super curiosa com esse título, então conta pra gente um pouco mais qual a mensagem principal do seu livro e o que ele vai agregar para quem lê. Perfeito. Acho que muita gente, talvez que não me conheça a fundo, né, pensa, pô, você está escrevendo um livro, deve ser um livro sobre finanças, sobre como investir, né? Sim. E até mesmo você me perguntou isso, Sim. eu falei, não, na verdade não. Acho que tem uma coisa que me incomoda, muito latente, que eu venho percebendo, né, que as pessoas cada vez menos buscam a verdade, cada vez mais elas querem uma narrativa pronta, empacotada na rede social ou nas mídias para poder ficar repetindo aquilo lá que nem papagaio. Você tem uma outra questão que é muito interessante, que as pessoas estão lendo cada vez menos. Sim. Falando ler livros mesmo, né? Ler coisas em rede social não vale, né? Você fica realmente enviesado. Sabe que os livros mais vendidos nos últimos tempos são livros de colorir para adultos? Sério? Olha só que coisa curiosa que a gente tem. Então, o Guia contra a Estupidez, ele é um livro que ele tem um conteúdo ali que busca falar um pouco sobre a história do ser humano, sobre a pré-história principalmente, que a pré-história hoje molda muito mais o nosso comportamento do que a gente imagina, muitas vezes, né? Falar também que o ser humano ele não é um ser racional, assim como a gente pensa, que a maior parte das nossas decisões são tomadas no calor da emoção, ou então sobre dispositivos, gatilhos que estão muito abaixo da linha que a gente pode chamar de racionalidade. Então, acho que isso é um grande ponto. Relaciono também com a questão de mercado financeiro, então de que modo isso molda o comportamento do investidor, e de que modo essa questão da gente não ser um ser racional pode criar armadilhas para a gente ao investir, ou até mesmo ao entender de economia, ou até mesmo ao opinar sobre religião ou sobre debates políticos e tudo mais. Vieses, né? Vieses, perfeitamente. Nessa linha também de incentivar a leitura, né, são ali perto de 10 capítulos que eu escrevi, e no final de cada capítulo eu dou recomendações de livros que eu utilizei para escrever aqueles capítulos. Que legal. Na verdade, o livro ele nasceu com uma questão que eu tenho 3 filhos, né? Então eu fico pensando, nossa, nesse mundo de hoje, esse pessoal só fica lendo rede social, vendo coisa de internet, né? Uma coisa super estúpida. Então, como a gente consegue, de certa forma, o que eu posso fazer aqui como pai para dar, de certa forma, um guia, alguma orientação para que eles possam saber o que eles devem ler, de modo a tentar entender mais como é que funciona o mundo e buscar mais a verdade por si mesmo, né? E não ficar tão sujeito ali a ser influenciado pelo mundo que a gente tem hoje. Então, o livro ele vai muito nesse sentido de dar uma linha orientativa, de recomendar novas leituras, o que você buscar para atrair mais conhecimento. Ele é de conhecimentos gerais. Como eu falei aqui, ele vai da história, fala muito sobre filosofia. Inclusive, eu estudei comunicação, né, antes de ir para o mercado financeiro, então eu já atuei em mais diferentes áreas, já atuei no comércio, já atuei como vendedor, e aí depois fui parar no mercado financeiro. Na faculdade de comunicação, um grande professor meu foi o Luiz Felipe Pondé, que inclusive foi um que eu convidei para escrever o prefácio do livro, porque ele me ajudou muito a me desenvolver como pessoa, como ser humano. Né? Durante a faculdade de comunicação, acho que é curioso ali, era publicidade e propaganda, mas o principal conteúdo ali era conhecimento sobre história, sobre arte, economia, filosofia, e os vieses de pensamento que a gente tem ao longo da história da humanidade. Eu acho que isso me ajudou muito e traz ali, contesta muito coisas que são ditas muitas vezes como verdades absolutas, que no final não são meras impressões que a gente tem da realidade. Que legal. Então, além do prefácio, o Pondé tem uma participação muito intensa ali no livro, né? Sim, por isso mesmo que eu convidei, né, para ele escrever o prefácio, até agradecê-lo, que ele aceitou fazer isso. Acho que ele entendeu ali que muitas das coisas que eu escrevia vinha de fato de uma base de educação que ele forneceu, tanto por ter sido professor, mas como também de indicações de leitura que ele foi dando posteriormente. Então, sim, acho que tem uma grande base ali filosófica que me ajudou muito a essa formação de entendimento que eu tenho hoje do mundo.
Muito bom. E, de fato, né, a gente percebe que o modelo de consumo das pessoas mudou muito com esse tanto de Instagram, TikTok. Então, a gente vê que as pessoas estão tendo pouca profundidade sobre os temas. E a gente percebe isso porque se reflete diretamente no investidor. Então, a gente percebe que o investidor começa a consumir muito mais conteúdos ali de Instagram, curtos, né? Igual você falou, que tem um impacto grande, uma mensagem ali curta, e ele deixa de se aprofundar, de aprender mais e conseguir ali argumentar melhor com o assessor, até cuidar melhor do próprio patrimônio. Então, é até uma dica que o Paulo deixa, né? Se aprofundem mais sobre os temas, procurem mais leituras. Inclusive, esse vai ser aí um livro excelente que vai trazer de tudo um pouco, um link bem interessante de diversos temas da história, sociologia, enfim, psicologia, para você entender um pouco mais sobre por que você faz o que você faz. Perfeito. Agora, sobre o tema mais esperado do podcast, investimentos. Vamos começar com renda fixa, né? Que tem sido aí o investimento mais falado, mais procurado no ano de 2025. E, Paulo, onde estão as maiores oportunidades de renda fixa nesse momento, na sua visão? Vamos lá. Primeiro, fazendo um disclaimer aqui sobre o que eu falei já ao longo desse podcast, acho que a maior oportunidade depende muito do seu perfil, dos seus objetivos, de o que você quer, o que você está buscando. Agora, dito isso, se a gente for avaliar como é que está o cenário hoje de oportunidades de investimento, a gente está ainda num momento de alta taxa de juros. Então, apesar do mercado já estar começando a precificar que vai haver cortes, esse patamar de juros mais longo, ele ainda está relativamente alto, principalmente se a gente for começar a ter cortes mais agressivos, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. E aí, num ambiente desse, investimentos, desde que o assessor tenha uma tolerância a risco, que podem vir a se beneficiar, são aqueles ou pré-fixados ou indexados à inflação. Acho que os indexados à inflação são até mais interessantes, porque protegem um pouco o investidor caso ele erre, né? O pré-fixado ele tem uma sensibilidade maior. Então, pode falar aqui de título público com vencimentos a partir de 2028, 2029, 2030, que estão pagando inflação mais 7, inflação mais 8. Então, são taxas historicamente bastante altas. São alternativas muito interessantes. Lá fora, você tem os bonds corporativos, que também estão pagando juros em dólar bastante poupudos. Estão na casa de 6% ao ano em dólar, 7% ao ano em dólar, de boas empresas, com bons ratings e boas pagadoras, né? Que você não vai ter problema ali de ter calote. Então, acho que são as grandes oportunidades que a gente continua tendo no mercado atualmente. Taxas bem altas, né? Pois é. Só um disclaimer, hoje, em setembro de 2025, a nossa taxa de juros está 15% ao ano. Bastante alta, né? E expectativa aí de queda no próximo ano. Mas só complementando, tá 15% hoje, mas se você olha o juro lá futuro, com vencimento para 2031, 33, já tá uns 13,5. Então o mercado já tá embutindo um corte ali, mas ainda tá em 13,5. Aí que tá, aí pode ir para porque acho que uma coisa que o pessoal se engana muito é, vou fazer uma aplicação aqui pensando que o juros vai ser cortado. Todo mundo já faz isso. Então, o que você precisa olhar é, será que o juros vai ser cortado mais do que o mercado espera? Aí sim você consegue ganhar dinheiro. E também cuidado para não ficar sentado só no CDI ali, né? Só investir tudo em pós-fixado. Tem muito cliente que chega pra gente que está com o patrimônio inteiro, às vezes 1 milhão ali, em investimento pós-fixado porque o juro tá alto. Mas exatamente essa visão que o cliente não tem, de que vai existir um ciclo de corte de juro, né? Exato, porque aí, se ele for esperar pro juro começar a ser cortado, para ele tomar a decisão, a bolsa já vai estar cara, você não vai ter mais papéis longos oferecendo boas taxas, e aí aquele juro de 15 que era interessante, de repente vira 10, vira 7, vira 8, e aí pode não ser mais tão interessante assim. O mercado já precifica, não dá tempo, né, Exato. do próprio cliente fazer toda essa mudança. E fundos imobiliários, bastante gente pergunta para mim também. Eles estão na máxima histórica esse ano, porque a Selic está em 15%, né? Você acredita que ainda tem espaço para os FIIs subirem ainda mais nos próximos anos? Sim, eu acho que os fundos imobiliários, uma coisa que é interessante é que eles têm uma correlação direta com essas aplicações em títulos públicos ou pré-fixados, principalmente os indexados à inflação. Porque vamos lembrar que o fundo imobiliário ele tem de lastro um imóvel. O imóvel, geralmente, ele tem um contrato de aluguel, que você tem uma renda ali mensal estabelecida, com um ajuste com base na inflação. Então, ele é como se fosse um papel de renda fixa com um indexador de inflação no ano a ano. Então, quando você tem um ciclo de corte de juros, os fundos imobiliários costumam se beneficiar bastante. Assim como a gente teve um ciclo de alta dos juros, eles sofreram muito. Então, a grande maioria dos fundos hoje estão negociando abaixo do valor patrimonial,
foram massivamente vendidos, então estão sendo negociados a cotas a patamares muito baixas, então tem pouca gente ali interessada em comprá-los, né? Agora, é aquela coisa, quando ninguém quer, talvez seja o melhor momento para você ir lá e comprar. Exatamente. E ainda nessa, né? Oh, caramba. Exatamente. E ainda nessa linha, a gente sabe que brasileiro ama um imóvel, né? E que também já fez muitos milionários nas últimas décadas, né? Ter comprado um terreno há 20 anos atrás, hoje, faz com que ele valha muito, que você tenha um patrimônio muito alto. Mas os fundos imobiliários, hoje, você acredita que seja uma alternativa melhor do que ter imóveis? Sem dúvida, eu acho que sim, porque o primeiro ponto, acho que é a questão da simplificação de você gerenciar. Então, um imóvel você tem que gerenciar. Se você quiser alugar ele para ter renda, né? Você vai ter que arrumar um inquilino, fazer um contrato, gerenciar aquele imóvel. Dor Ele de pode cabeça, né? ter a dor de cabeça, ele pode. O inquilino pode sair, aí você vai ficar lá pagando condomínio ou IPTU, se tiver. Então, você envolve um risco maior e ele é um ticket muito alto. Você não consegue, com 10 mil reais, comprar um imóvel para você alugar. Com fundo imobiliário, você consegue isso. Agora, o segundo ponto, acho que principal, é a questão da eficiência tributária. Quando você aluga um imóvel físico, você pode chegar a pagar 27,5% de imposto de renda. Então, que é um valor bastante alto. Muito. E a Receita vem vindo cada vez mais a conseguir apertar o contribuinte ali para ele não conseguir sonegar. Então, tem muita gente que hoje aluga valores altos, mas não declara, então tudo bem, para mim também é isento. Vai se dar mal daqui a pouco, porque a Receita não vai deixar isso daí passar mais. No fundo imobiliário, você tem a isenção de imposto de renda para pessoa física, pelo menos por enquanto, né? A gente pode ser que venha a ser taxado, mas mesmo se vier, a gente está falando de uma alíquota de 5% só, ainda assim muito inferior. Fora isso, a facilidade de você ter a questão da administração e também a facilidade de você conseguir diversificar. Você pode, com 10 mil reais, ter uma carteira com 10 fundos imobiliários diferentes. Você não consegue isso com um imóvel físico. Então, ele ajuda muito. Aquele investidor que está focado mais em ter renda, o fundo imobiliário ele é mais interessante para o longo prazo do que comprar um imóvel físico. Muito bom. É mais eficiente, a tributação é menor e a liquidez também é maior, né? Até porque quando a gente compra um imóvel, a dificuldade de vender ele inteiro, em partes é impossível, né? Eu vender só metade de imóvel. Agora, fundos imobiliários, se eu tenho 1 milhão em fundos imobiliários, eu consigo, em até 2 dias, ter pelo menos 100 mil reais ou 500 mil. Então, uma outra facilidade que os fundos imobiliários trazem para o investidor, né? Perfeito, acho que você lembrou muito bem. Essa facilidade de você conseguir comprar em lotes menores, né, de você conseguir se desfazer do investimento sem precisar se desfazer. Tem um imóvel de 500 mil reais, preciso do dinheiro, você precisa vender o imóvel inteiro. Então, acho que isso é E aí você tem custo de cartório, imposto de renda, tudo mais, né? Então, isso é um grande facilitador. Quando a gente coloca na planilha, a gente faz essa conta para o cliente final, quando ele tem um imóvel físico de fato, a gente faz umas contas, a gente percebe que muitas vezes ele está tendo prejuízo de ter aquele imóvel, né? Se desvalorizar também, há outro ponto, a valorização da cota de fundo imobiliário, a gente vê a desvalorização ali dia a dia, no imóvel a gente não vê, mas ela existe, né? Dependendo do que acontece em volta do imóvel, dependendo do bairro, segurança, ele vai oscilando o preço de um dia para o outro. É que a gente perde essa visão, mas ainda existe esse risco também do imóvel físico. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho de bolsa, vamos entender quais são as melhores oportunidades aí, entender um pouquinho sobre as maiores, Banco do Brasil, Petrobras, Vale, essas blue chips. Com essa bolsa acima dos 140 mil pontos, inclusive bateu recorde histórico recentemente a bolsa, né? Ainda vale a pena, ainda tem espaço para investir nessas empresas grandes, pensando para 2026? Boa pergunta essa que você fez, Lê. De fato, a Bolsa está em patamares de níveis recordes históricos, quando a gente olha o Ibovespa. Agora, se você olhar o ETF EWZ, que é a nossa Bolsa sendo negociada em dólar, ela está valendo ainda perto de metade do pico que ela teve em 2008. Nossa. Então, a gente pode voltar ali 20 anos atrás. Então, vamos lembrar que, apesar dela estar em altas históricas, ela ficou andando de lá durante um enorme período de tempo. E nesse enorme período de tempo, a economia brasileira ela andou bastante. Você teve aumento de PIB, você teve inflação, teve o próprio CDI. Então, se ela tiver que ser reajustada, né, se a gente pegar esse EWZ ali e dobrar, a gente teria que falar de um Ibovespa acima de 200 mil pontos, pelo menos. Outro indicador que a gente olha que é muito interessante, quando a gente olha a relação de preço-lucro médio que o Ibovespa está sendo negociado, ainda está na casa de 6 a 7. Bateu um fundo lá em 4,5, que isso é extremamente descontado, porque a média histórica é 15, entre 10 e 15.
Então, a gente está negociando ali a 7, 8, pô, você ainda tem um enorme espaço só para ele voltar à média. Né? Então, por mais que a gente tenha atingido picos históricos, ainda tem um enorme espaço para continuar se valorizando. É claro que aí a gente precisa fazer uma análise de o que vai acontecer com a economia brasileira, a situação política e tudo mais. Mas se a gente for falar simplesmente por patamar de preço justo, sugere que está bastante descontado e que tem espaço sim. Muito bom. E que bom que a gente não saiu de ações lá atrás com nossos clientes, a gente manteve a estratégia ali e, de fato, é isso que faz sentido, né? Ter um portfólio bem diversificado para os nossos clientes. Outro ponto, dólar. Dólar a 5,40. Há muito tempo que a gente não via um câmbio tão baixo assim. É bom comprar agora ou deve cair mais, na sua opinião? Eu vou ter que voltar àquilo que eu falei para você lá atrás, que assim, isso depende muito do perfil do investidor, do horizonte, se vai fazer uma viagem, se tem despesas em dólar e tudo mais. Dito isso, dólar a 5,40, assim, é sim uma boa alternativa de você comprar um pouco de dólar e mandar dinheiro para fora, até porque a gente tem uma alocação baixa ainda do brasileiro em bolsas internacionais, então tem muito espaço ainda para o investidor fazer envio de recursos e começar a investir em ativos estrangeiros a 5,40. Porém, sim, o dólar está ainda com uma expectativa de continuar caindo. Porque o dólar bateu 6,30 e até mesmo está hoje a 5,40 por todo o nosso ambiente político adverso, essa dificuldade que a gente está tendo aqui internamente de conseguir prever o que vai acontecer. Então você tem o que a gente chama de muito prêmio de risco embutido no dólar. Sim. Se você for fazer uma conta mais econômica, né, se é que isso existe, mas vamos falar que existe, você acharia o dólar justo ali na casa de 4,80, 4,50, por ali. Você tem também que a gente chama de giros de ativos globais, porque a Bolsa Internacional norte-americana ela está muito esticada e os investidores, então, lá estão começando a procurar ativos em outros lugares do mundo que possam estar mais barato e possa ter um ciclo positivo de valorização. E estão saindo de mercados desenvolvidos e indo para mercados emergentes. Isso tem feito o dólar se desvalorizar globalmente. Então, assim, é interessante se você não tiver nenhuma posição. Agora, de achar que, vou comprar agora a 5,40, esse é o fundo e vai começar a subir, aí já não sei. Tomar cuidado, né? Fazer aos poucos, né? Exato. Alocação mensal ali, gente. E qual percentual do seu patrimônio já está dolarizado hoje? Hoje, 10% do patrimônio está dolarizado. 10%. Mas pretende aumentar, ou não? Sim. Como eu acho que o dólar vai continuar caindo, então eu venho fazendo aportes recorrentes mensais, né? A cada novo recurso ali que aparece, eu vou colocando uma parte lá fora, aproveitando o dólar cair cada vez mais. Inclusive, um percentual recomendado de alocação internacional é pelo menos 15% ali da alocação, né? Exatamente, dos clientes. 15%. A importância de começar a dolarizar, porque tem investidor aí que nem começou ainda a dolarizar. Então, talvez esse seja um momento interessante para começar a olhar para isso, né? Perfeito. Bitcoin, e aí, gente? Tema polêmico também, muita gente pergunta Bitcoin pra gente, como que eu faço para investir em Bitcoin, é um bom momento? Como funciona o Bitcoin? Eu queria saber, Paulo, se você investe já em Bitcoin e qual percentual hoje está alocado em Bitcoin e como você se expõe a ele? Se é ETF, se abriu conta em uma corretora diretamente de cripto, como que você faz isso? Perfeito. Eu acho que o Bitcoin hoje e as criptos no geral são ativos que vieram para ficar, pelo menos pelo médio prazo, né? Até que aconteça alguma mudança aí no mercado. O Bitcoin, eu gosto de investir nele através de ETFs. Então, seja ETFs que a gente tem lá fora, quanto ETFs que a gente tem aqui dentro mesmo. Então, aqui dentro tem o BIT11, que é o Bitcoin puro, e tem o Hash11, que é uma carteira de criptos, onde você tem a maior parte deles sendo em Bitcoin, mas você também tem ali a Solana, a Ethereum, entre outras grandes criptos. Eu tenho essas duas na carteira, dá hoje o quê? Perto de 3 a 4% mais ou menos da carteira. Então, até poderia ser mais, mas ela é um ativo difícil de você pegar, né? Porque ele vem subindo, então você espera, às vezes tem uma realização que não acontece, e aí ele continua. Então, acho que isso é um grande ponto de atenção, porque ele é muito volátil, ele passou por altas fortes recentemente, então, e ele, historicamente, às vezes cai 40%, 50% de uma vez, 60% de uma vez, até ter um novo ciclo de alta. Mas ele é o que a gente chama ali de ouro digital, né? Então, assim, ele tem muitas particularidades com o ouro.
E aí, por isso mesmo, os investidores, lá desde 2008, que foi o advento do Bitcoin, vêm olhando ele como uma forma de se blindar dessa expansão fiscal que a gente viveu, de aumento de inflação e tudo mais. Mas o Bitcoin ainda precisa se provar um pouco. Não que eu acho que isso não vá acontecer, mas você tem algumas etapas que ele precisa cumprir para que ele, de fato, possa se mostrar como uma alternativa de moeda, vamos chamar assim. Faz sentido hoje o investidor ter um percentual da carteira alocado em Bitcoin? Um pouquinho sim. Então, de 2 até uns 4, 5%, se for um investidor agressivo, faz sentido. A gente recomenda ETF porque como não é um mercado regulado, as das corretoras de criptomoedas, às vezes você tem casos de corretoras que quebram e o investidor vem a quebrar. Então, além de olhar como é que vai ser o comportamento do Bitcoin, ele também tem que ver se aquele dinheiro está sendo ali realmente investido em Bitcoin ou se a corretora não vai passar por nenhum tipo de problema. Então, a gente teve nesses últimos anos vários casos de corretora de gente que simplesmente perdeu tudo, por mais que estivesse investindo num ativo que está em altas ali recorrentes. Agora, falando na importância de dolarizar o seu patrimônio, Bolsa Americana, Paulo, ainda dá para entrar? Eles falam de recessão aí da Bolsa Americana há quase 2 anos, mas a Bolsa Americana não para de subir. Dá tempo ainda de entrar ou tá muito cara? Olha, assim, de novo, é importante você ter uma parte dos seus investimentos em Bolsa Americana, sim. Porque é um mercado mais pujante, que mais sobe, então você ficar de fora também pode ser nocivo para sua carteira. Agora, dito isso, sim, a Bolsa Americana também está cara. Eu falei aqui do Ibovespa que está sendo negociado a 7 vezes o lucro. A Bolsa Americana está sendo negociado a 30 vezes o lucro. Então, ela já está num patamar alto. Se você pega empresas como a Nvidia e outras Big Techs, estão sendo negociadas a 80 vezes lucro, 100 vezes lucro. Então, por mais que estejam tendo bons resultados, o preço sugere que elas vão ter bons resultados ao longo da eternidade. Então, isso é um grande ponto de atenção que tem que ter. Legal. E qual a melhor forma hoje de investir na Bolsa Americana? Abrindo uma conta diretamente em Nova York, diretamente nos Estados Unidos e comprando os ativos. Aí você pode ir através de ETF que replicam índices ou pode até comprar as ações diretamente, mas a gente gosta muito dos ETFs porque é uma forma de você conseguir diversificar a sua carteira sem ter que ficar pensando qual ativo e ter que ficar comprando muitas ações de forma picada. Legal. E pela própria XP dá para fazer isso, né? Abrir uma conta internacional diretamente lá fora. Sim. É bem simples, fácil, dá para começar com valores reduzidos. Sim, perfeitamente. Não tem um mínimo, né, para se investir e você consegue ir lá. Você tem uma grande gama de ETFs, você consegue investir até em ETF de ouro, ETF de Bitcoin, ETF de índices dos mais diversos, ETF de índice chinês, ETF dos Estados Unidos, ETF de índices globais. Então, o leque que se abre ele é enorme. E é gratuita essa conta? É gratuito, não tem nenhuma taxa, nenhum custo mensal para você manter. Legal. E falando de mercados internacionais, China. Muitos brasileiros, eles criticam a China por ser comunista, tá? Apareceu o Kim com o Putin, mas esquecem que a China é a maior parceira comercial do Brasil, né? Como o desaquecimento da economia chinesa pode impactar aqui o Brasil? Perfeito. Primeiro assim, que a China é um país comunista, né, assim, existem ressalvas. É claro que quem está lá no poder é o Partido Comunista Chinês, então tem várias coisas ali de viés comunista, mas a China só cresceu o que cresceu porque abriu o seu mercado, porque pegou boa parte do que existia de capitalismo no mundo, trouxe para dentro e aí criou uma espécie de capitalismo de Estado sem direitos individuais. Então as pessoas trabalham ali, não tem nenhum tipo de direito trabalhista, não tem direito à liberdade, não tem direito a nada. Então é tudo em prol do país, em prol do partido, em prol, enfim, das empresas ali conseguirem ter lucro. Agora, é curioso que hoje a China ela é até mais importante para o Brasil do que os Estados Unidos. Porque apesar dos Estados Unidos estar aqui perto e de serem uma referência talvez cultural para nós, boa parte dos produtos que a gente importa e exporta vem muito mais da China atualmente. Por exemplo, se a gente fala de minério de ferro, o Brasil, o principal cliente comprador de minério de ferro é a China. Então, acho que o principal eixo que a economia chinesa pode vir a impactar a economia brasileira é justamente através da compra do minério de ferro e outras commodities metálicas. Então, isso
totalmente refletido quando a gente olha as ações da Vale, que são ações que estão também andando de lado, caíram do seu pico, e muito em virtude disso é o preço do minério de ferro, mas principalmente uma preocupação com a economia chinesa. A própria China, ela vem também começando a exportar uma coisa até benéfica para o mundo, exportando um pouco de deflação, porque ela produz coisas baratas e aí conforme ela diminui o seu ritmo, ela vai tendo que diminuir o preço das coisas. Então você tem ali componentes interessantes. De um lado, você pode ajudar até no combate à inflação, do outro, caso ela possa ter algum problema, o Brasil pode vir a ser impactado também, não ter mais tanto fluxo externo vindo, justamente por ter o seu grande parceiro comercial sendo impactado economicamente. Muitas pessoas acham que os Estados Unidos é o maior responsável ali pela parceria com o Brasil. Na verdade, é a China, né? Sim. Então é uma coisa que não é muito intuitiva também. A gente Em tem essa termos impressão de diferente. troca de mercadorias no mercado Total, internacional, sim. total. E outra coisa que a China tem feito, o Banco Central Chinês tem comprado de forma muito forte, é o ouro. Tá trocando o dólar pelo ouro, tá trocando treasuries pelo ouro. E por que isso está acontecendo? Por que eles estão fazendo isso? Esse é um movimento muito interessante, acho que é o mesmo movimento que tem ido também no Bitcoin, que é uma desconfiança geral, tanto com relação ao dólar, quanto à hegemonia que ele vai passar a ter ao longo dos próximos anos. Então, não que achem que o dólar em si vai ter algum problema, mas é porque não só o dólar, mas a moeda de todos os países está passando por uma certa desconfiança global dos investidores quanto à continuidade no seu valor. Porque, se a gente for voltar um pouco na história, você tinha o padrão ouro, que era uma coisa que existia lá antes de 1970, onde cada dólar correspondia a uma certa gramatura de ouro, e isso dava um certo lastro, né, para o dólar não poder se desvalorizar. Então, no governo Nixon, isso quebrou, e teve o advento do que a gente começou a chamar desde então das moedas fiduciárias, ou seja, daquelas moedas que você precisa confiar que elas têm algum valor. Isso perdurou até muito tempo, perdura até hoje, só que acontece quando você tem um ambiente onde os governos gastam cada vez mais, você tem um fiscal totalmente descontrolado, você tem uma expansão do balanço de pagamento dos bancos centrais, ou seja, a baixa de juros que teve durante... Agora a gente está num período de alta de juros, mas quantos anos a gente não viveu de baixíssimas taxas de juros, e isso fez, assim, inundou todos os mercados com muita moeda, com dólar e tudo mais. Então vem uma desconfiança de que isso vai colocar em xeque a durabilidade ou a credibilidade das moedas mundo afora, tanto o dólar quanto qualquer outra, porque se eu coloco em xeque o dólar, imagina as outras também, moedas da Europa, ou o próprio chinês, será que ele confia na moeda dele? Exatamente. Então é melhor você ter ouro. O ouro, como ele tem uma limitação física, ele tem, historicamente, ele é uma reserva de valor já há milênios, diferente do Bitcoin, então ele acaba sendo o mais óbvio, o mais natural para você se proteger de uma eventual catástrofe nos mercados financeiros, ou até mesmo de você conseguir lastrear mais o valor da sua moeda em um ativo que tem uma limitação física e que é historicamente aceito como reserva de valor. Muito bom. Então é importante também o investidor ter um pouquinho de ouro na carteira, né? Investido ali um pouquinho percentual aplicado, porque funciona como uma proteção de carteira. Sem dúvida, é sempre bom. Eu acho que o investidor de varejo até ele tem muito menos. Você pega assim, vê o governo chinês, o quanto que ele está comprando de ouro, e vários governos mundo afora estão comprando ouro. Quando você pega um investidor varejo individual, é muito mais fácil ele ter Bitcoin do que ter ouro. Mas é importante também. Também dá para você investir em ouro através de ETFs. Então é uma forma mais fácil do que você ficar comprando barras ou, enfim, tendo mercado futuro com contratos que tem liquidação ali dia a dia. Legal, muito bom. E agora eu quero saber, Paulo, como que tá a sua carteira de investimentos hoje? Você falou um pouquinho da sua visão, mas quero saber na prática a sua carteira, como que ela está posicionada. Quanto você tem mais ou menos percentualmente em renda fixa e em renda variável? Qual a divisão? Perfeito. Hoje eu estou com 60% em renda fixa, até isso daí já foi muito menor, mas hoje eu tenho mantido esse patamar de 60%, porque estou apostando também muito nesses papéis de inflação, que são esses papéis mais longos. Tem uma parte importante também, perto de 20% na Bolsa Brasileira, então tanto através de ETFs aqui, como ETFs de small caps, como em algumas ações também, que eu possuo, e também ETFs de Bitcoin e de ouro. Então, isso é hoje basicamente o que tem na minha carteira. E lá fora, o que eu tenho ali está mais focado também em renda fixa, então bonds corporativos e treasuries. E ali eu também tenho ETFs de ouro e de criptomoedas e um pouquinho de bolsa lá fora, mas eu tô tirando um pouco mais o pé da bolsa lá de fora justamente por achar que pode vir uma recessão. Apesar de que o mercado continua subindo lá fora, né? Então, mantém um pouco, mas não muito, né? Onde eu faço a maior aposta. Assim que corrigir um pouco, você já vai comprar um pouco mais também lá fora.
Eu acho que precisaria corrigir bastante, viu? Precisaria, assim, ver uma crise de cair 40%, aí sim, aí acho que vale ir com tudo. Porque as últimas quedas não tem acontecido isso. Acho que a última queda que teve em abril caiu, o quê? Uns 10%, Sim. né? Então, até achava que ia vir mais, mas já voltou tudo e já tá nas altas, nas máximas de novo, né? Então, vamos ver. Então a aposta continua sendo ainda em renda variável Brasil. Sim, eu acho que se você for colocar, tanto é que a renda variável Brasil, o Ibovespa, tem valorizado mais esse ano do que a Bolsa norte-americana. O Ibovespa está em quanto acumulado hoje? Tá perto de 20, acho que 19,5 ao longo de 2025. Então tá como uma Nossa. das melhores aplicações nesse ano, que foi justamente o ano quando começou, era o ativo mais desacreditado, né? A classe de ativos mais desacreditada. E a Bolsa Americana? Bolsa Americana perto de metade disso, se não me engano, na casa dos 12. Então também está em alta, porque depois de ter caído, subiu tudo de novo, mas ainda assim não está tão forte quanto o mercado brasileiro. Nossa, bolsas em geral aí, tanto americana quanto brasileira, bem forte, apesar de um juro alto, né? Exato. Curioso. E quantas ações você acha que o investidor tem que ter em carteira hoje? Porque eu vejo muito cliente que chega com 50, 60 papéis. Você acha que faz sentido ter tantos papéis assim? Qual quantidade você acha legal para um nível bom de gerenciamento? Perfeito. A gente até brinca aqui, né, que esse tipo de investidor é aquele cara que gosta de fazer coleção de ações, né? Ele não está investindo, ele está colecionando. Porque é muito difícil um investidor, até mesmo para um fundo, um investidor institucional, conseguir mapear 50 ações diferentes. É totalmente impossível. Nas carteiras recomendadas que a gente oferece, costuma ser ali de 10 a 15 no máximo. 15 eu já até acho muito, mas pode ser 10. Se for ETF, aí pode ser muito menos. Porque é interessante falar que o ETF, ele tem dentro de um ativo diversas ações lá dentro. Então, é como se você estivesse investindo, tendo uma carteira diversificada, comprando só um ou dois ativos, você já consegue uma eficiência bastante interessante nisso. Mas é importante observar também, segmentar por classes da economia. Então, uma empresa de commodity, outra de mercado de energia, outra pode ser uma varejista e tudo mais. E empresas também dentre as mais novas e mais maduras. Acho que são componentes interessantes ali para se olhar. Legal. Fiquei pensando aqui, fiquei curiosa. Qual foi a operação que você mais ganhou dinheiro no mercado? Quanto foi e que operação foi essa? Nossa, não sei se eu lembro o valor exato aqui, mas se não me engano foi as ações da Enel, na verdade nem era a Enel na época, era Eletropaulo. Nossa, Quando ela foi comprada pela Enel, já mostrou a inclusive. idade aqui, ó. Então, eu sempre tive ela durante muito tempo e ela começou num rally de alta, né, um pouco antes até de ser comprada e depois foi subindo, acho que teve uma valorização bastante expressiva, e também ações da Eletrobras, quando você teve, isso também denuncia a idade, né? Aquela lei do governo Dilma que acabou com as empresas de energia elétrica, e principalmente a Eletrobras. A Eletrobras ficou sendo negociada ali a 0,1 vezes o patrimônio só, então eu lembro que eu comprei ali a R$4, R$5, e ela foi rapidamente a R$20. Então, com a Eletropaulo e com a Eletrobras, que foram mais ou menos ali um pouco perto uma da outra, acho que foi perto de... Com a Eletrobras ganhei uns 100, 120 mil, com a da Eletropaulo foi um pouco mais, uns R$150 mil. Nossa, bastante, É. bastante. Agora, um tema que os clientes não param de perguntar pra gente, e apesar da gente ter abordado todos esses tópicos, é muito importante. Política, né? O que você acredita, Paula, que pode acontecer com a nossa economia se o Lula se candidatar novamente e permanecer por mais 4 anos aqui? Se ele ganhar. Isso. É isso. Olha, o mercado financeiro acho que até deu um voto de confiança para o Lula quando ele se elegeu em 2022. Então, acreditava-se que a gente pudesse ter um Lula 1, né, que foi um Lula muito mais benigno para o mercado, manteve a questão fiscal bem orientada, fez uma gestão relativamente boa e o mercado talvez esperava isso, que fosse ali arrumar a casa. Não foi o que a gente viu. Então, compare-se muito o governo Lula hoje com o governo Dilma. Uhum. Inclusive, quando você pega e olha índices de dívida, né, a relação dívida-PIB, acho que hoje, inclusive, a gente está batendo a mesma relação dívida-PIB no governo Dilma. Nossa. Então, é algo que não dá para a gente deixar de comparar. E vamos lembrar que o governo Dilma foi péssimo, né? Então, eu acho que nos momentos derradeiros ali, a gente viu um grande pânico nos mercados e tudo mais. Infelizmente, é o que se espera com um próximo governo Lula, né? Lula 4. Porque se foi isso que ele fez
agora, por que ele vai ser diferente nos próximos 4 anos, que muito provavelmente, se ele ganhar, vai ser o último mandato da vida dele? Então, o que a gente pode esperar aí é, caso isso aconteça, você vai ter uma reprecificação muito forte, sim, de ativos. Reprecificação, estou querendo dizer, é um pânico mesmo nos mercados, com dólar muito para cima, bolsa para baixo, e até acho que ele vai governar num ambiente muito difícil, porque você vai ter um Sim. fiscal desarrumado, com pânico nos mercados, dólar subindo, inflação subindo. Aí, se ele ganha, fico na dúvida até se ele consegue se manter. E em relação às ações do Banco do Brasil, a gente está vendo uma polêmica muito grande, principalmente por conta das leis que o Trump impôs. Existe um risco jurídico no Brasil mesmo, hoje? Olha, risco jurídico sempre existe, né? Quem é brasileiro sabe que até o passado é incerto aqui nesse país, Sim. infelizmente. Agora, então assim, dito isso, acho que o mercado hoje ele é muito mais desenvolvido do que foi anos atrás. Então você tem hoje ativos ali que são, de certa forma, protegidos e que dificilmente você iria ter por exemplo, o que a gente teve na época do Collor, um confisco da poupança, confisco dos investimentos, até operacionalmente isso seria muito mais difícil de se acontecer. Muito cliente pergunta isso. Pode ter confisco de investimentos aqui no Brasil? É difícil você conseguir fazer isso, porque você tem uma classe de ativos muito variada hoje, você tem uma estrutura jurídica de cada um desses papéis também muito variada. Então, teria que ser difícil até de você conseguir prever, tá? Algo assim nessa magnitude. E você também tem hoje uma válvula de escape muito rápido. Hoje é fácil você converter em dólar e mandar lá para fora. Sim. Então, dá para o investidor fazer isso de maneira relativamente fácil. O dólar iria simplesmente disparar. Então, não sei, se algum maluco fosse ter essa ideia, acho que logo deveria voltar atrás, não sei se iria conseguir implementar. Falando dos riscos de Banco do Brasil, acho que Banco do Brasil hoje é visto como uma das ações que está sendo mais colocada em xeque. Claro que o mercado todo está sendo negociado, como eu falei aqui, a múltiplos muito baixos, então a preços muito descontados, mas o Banco do Brasil ainda mais. Então o Banco do Brasil, se você for apostar numa troca de governo, de que esses riscos vão passar e tudo mais, pode estar num momento interessante para compra de longo prazo. Não é isso que as casas de análise e as corretoras estão recomendando, até inclusive a própria XP, está todo mundo neutro nesse papel. Então acho que ninguém está querendo se arriscar muito, até pelo menos ter uma maior visibilidade, porque sim, o Banco do Brasil pode ser muito impactado, sim, ele pode ter problema de conseguir operar internacionalmente, e é difícil até da gente conseguir medir em qual magnitude isso pode vir a afetar a saúde do banco. Agora, dele vir a quebrar, eu acho que é um pouco igual como a Petrobras. No final, o governo vai ter que socorrer. Então, quebrar, um pouco mais difícil. Agora, será que ele não vai passar por uma turbulência maior antes de se reerguer depois? Então, acho que isso é um pouco o que está acontecendo ali. E o Brasil tem o risco de quebrar? Quebrar no sentido de dar calote na dívida e dos títulos públicos não serem pagos, Sim. hoje, pelo menos, não. O Brasil já quebrou outras vezes no passado, quando a gente tinha dívidas todas em dólar no mercado internacional, por isso que a gente tinha uma inflação muito alta, isso foi antes até do Plano Real. Mas hoje, se você for pegar, boa parte da dívida, a maior parte dela é em real mesmo. Então, o governo, no limite, ele pode imprimir a própria moeda para pagar a dívida que ele tem. Então, quebrar não, mas ao fazer isso, o que você colhe? Inflação. Uma inflação muito alta. Então, acho que o maior risco hoje do Brasil é a gente ter uma inflação cada vez mais alta e a inflação fugir do controle. Porque, em termos de dívida externa, o Brasil ele é credor internacional. Então, ele tem mais treasuries americanos do que dívida, né, contra ele lá no mercado lá de fora. Então, que até uma coisa interessante, muitas vezes quando o dólar sobe muito, o Brasil até ganha dinheiro. Porque a dívida dele, né, os ativos que ele tem, né, os investimentos que ele tem em dólar se valorizam. Olha que interessante, muito bom. Agora a gente vai fazer um bate-bola aqui com o CEO sobre ações. Vamos entender quais são as preferências dele aí das maiores empresas do Brasil. Vou iniciar aqui. Banco do Brasil Seguridade ou Caixa Seguridade? Banco do Brasil Seguridade. Itaú ou Banco do Brasil? Hoje, Itaú. Vale ou Gerdau? Vale. Petrobras ou Prio? Prio. Taesa ou Engie? Engie. Semig ou Eletrobras? As duas são boas, hein? Mas acho que hoje, Eletrobras. Eletrobras. Magazine Luiza ou Mercado Livre?
Mercado Livre. Chegamos à reta final desse podcast com muito conteúdo valioso, muita informação legal. E eu queria agora que o nosso CEO recomendasse pra gente um livro para quem está começando no mundo do mercado financeiro e quer se aprofundar mais sobre o tema. Legal. Assim, quem me conhece sabe que eu gosto muito de ler, então poderia recomendar aqui muitos livros diferentes. Gosto também de livros que contam um pouco mais de história, que tem um pouco mais de substância. Então, o livro que eu vou recomendar aqui é Ascensão do Dinheiro. Ele conta um pouco a história do capitalismo e sobre como as economias modernas chegaram aonde estão hoje, quais foram os principais desafios, as crises que enfrentaram e tudo mais, história do Banco Central e tudo mais. E não é um livro que você precisa ser profissional nem técnico do mercado financeiro e vai te trazer uma boa bagagem para conhecer um pouco o mundo que a gente tem hoje, por que ele é da forma como é. Muito bom. Agora, um livro assim, para a vida, não pode ser do mercado financeiro, um livro para a vida. Um livro para a vida, essa é mais difícil ainda. Acho que eu poderia falar vários outros, mas enfim, o que está vindo mais na minha mente, que é um livro que me marcou muito, não é uma leitura tão fácil, mas também não chega a ser um livro impossível, é O Crime e Castigo, do Dostoiévski. Muito bom, chegamos ao final da gravação. Não deixem de se inscrever no nosso canal, deixem um like aqui no vídeo, compartilhem com os amigos, com a família, para mais pessoas se aprofundarem mais sobre um tema tão importante. Nos sigam também no Instagram, @iHubInvestimentos, @PauloCunha iHub, nosso CEO, e @Leputini. E agradeço muito a sua presença hoje, sua apresentação foi muito boa. Deixa agora uma frase de impacto aí para quem está assistindo a gente. Primeiro, obrigado você, foi excelente bate-papo que a gente teve aqui, mas não se deixe cair nas distrações do dia a dia, foco nos seus objetivos e foco no longo prazo. Pessoal, muito obrigada e até a próxima.